Por que o Espírito Santo não estava sendo derramado sobre o seu povo? Novamente, Isaías explica. Ele diz que o Espírito não era derramado devido ao desinteresse e à indiferença de Israel. Em resumo, o problema era a preguiça espiritual. Levantai-vos, mulheres que viveis despreocupadamente, e ouve a minha voz, vós filhas que estáis confiantes. Isaías capítulo 32, versículo 9. A palavra mulheres, na verdade, refere-se a toda a congregação. A imagem retórica aparece por todas as escrituras. Cantares refere-se aos escolhidos de Deus como filhas de Jerusalém. O Salmo, capítulo 45, versículo 13, chama Israel de filha do rei. Em outra parte do Velho Testamento, a expressão filhas de Sião é usada. E naturalmente no Novo Testamento a igreja é conhecida como noiva de Cristo. Deus duas vezes aqui avisa Israel quanto à despreocupação. Primeiro lemos: levantai-vos, mulheres, que viveis despreocupadamente, filhas, que estáis confiantes. Então Isaías acrescenta: tremei, mulheres, que viveis despreocupadamente, turbai-vos, vós que estáis confiantes. Isaías capítulo 32, versículo 11. A palavra em hebraico para confiantes aqui quer dizer seguras de si. O que está sendo dito é: saia desse desinteresse, ó crente. Você está tão seguro em seu pecado, tão confiante em si mesmo, que se tornou preguiçoso espiritualmente. Acorde desse estado de indiferença. Olhando em torno na igreja atual, vejo multidões de crentes deitados sobre as camas da autoconfiança. Eles desprezam as mensagens proféticas e cerram os ouvidos a todos os chamados para despertar. São crentes que estão dormindo em plena hora da meia-noite. Amós escreve: ai dos que andam à vontade em Sião, e dos que vivem sem receio no monte de Samaria. Vós que imaginais estar longe o dia mau, e fazeis chegar o trono da violência, que dormes em camas de marfim, e vos espreguiçais sobre o vosso leito, e comeis, cantais, ao som da lira, que bebeis vinhos em taças e vos unges com o mais excelente óleo, mas não vos afliges com a ruína de José. Amós, capítulo 6, versículo 1, 3 e 6. Quando Isaías diz: tremei, mulheres que viveis despreocupadamente, a palavra para tremei quer dizer estremecei de medo. Deus está falando às igrejas mortas aqui, está avisando que elas perderam o espírito e, por sua vez, se tornaram igrejas que se movem na carne, servindo às pessoas não o pão ou as águas vivas, mas palha e restolho. Elas amam o entretenimento e por isso não querem um profeta em seu meio. Estão mais interessadas em números que no arrependimento e na retidão. Amado, os avisos de Isaías nunca foram mais relevantes que agora. Sinto turbulência divina em meu coração, um estremecimento na alma por causa do que vejo estar se aproximando. Uma única bomba terrorista é suficiente, matando dezenas ou talvez centenas de milhares. E em uma hora o mundo inteiro estará em pânico. Nós não queremos ouvir sobre isso, mas até os líderes mundiais estão avisando quanto a essa probabilidade. Alguns especialistas dizem que a situação não é mais questão de se, mas quando. Breve as palavras proféticas de Jesus serão cumpridas diante dos nossos olhos, com o coração dos homens desmaiando e entrando em falência por causa do medo. Quantos sofrerão ataques cardíacos com a queda das bolsas, quando as multidões inundarem as estradas, fugindo para as montanhas e os desertos, com os líderes mundiais tremendo e se escondendo em seus bunkers, com milhões de jovens enlouquecidos pelas ruas, totalmente sem restrição, por estarem convencidos de que morrerão no dia seguinte? Há algum tempo, muitos cristãos teriam protestado contra esse tipo de pregação, gritando: pare,
Não toleramos isso, é ruim demais. Traga uma mensagem positiva. A profecia de Isaías avisa: ainda que haja saraivada, caia o bosque e seja a cidade inteiramente abatida. Isaías capítulo 32, versículo 19. Resumindo, estas catástrofes atmosféricas são avisos de Deus. Ele governa e reina sobre as forças da natureza, e nunca na história ele trouxe juízo sobre um povo, sem antes enviar aviso após aviso em amor. Como devemos nos preparar para os terríveis acontecimentos à frente? Com arrependimento, segundo Isaías. Levantai-vos, mulheres, que viveis despreocupadamente. Tremei, turbai-vos, vós que estáis confiantes. Capítulo 32, versículos 9 e 12. Nesta terrível hora em que tudo capaz de ser abalado for abalado, onde estará a igreja? Onde vão estar os pastores que estiveram trancados a sós com Deus? Onde encontraremos os pastores em chamas com o Espírito Santo, homens que podem oferecer esperança e arrependimento? Onde as multidões em fuga serão capazes de encontrar igrejas que ofereçam um lugar de refúgio, onde o Espírito Santo as acalme com a verdade? Em igrejas assim, ninguém estará fofocando ou se concentrando nas coisas fúteis da vida. Ninguém estará despreocupado quanto ao seu caminhar com Jesus. Ninguém vai ficar falando de crescimento da igreja ou irá a cinemas para se assentar com zombadores e engolir imundície. Não, haverá só uma questão para cada pastor e cada leigo nessas igrejas. Será que tenho o suprimento do Espírito Santo em mim? Será que tenho o meu suprimento para ministrar àqueles em torno de mim que estão destroçados pelo medo? Assim como podemos, nós ministros, nos preparar? O que as igrejas devem fazer? Isaías nos diz que não haverá esperança nem colheita futura, nem frutos, até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Isaías capítulo 32, versículo 15. Toda igreja, todo ministro, todo pastor e todo crente precisa experimentar um derramamento do Espírito antes que o juízo próximo chegue. Quero lembrar as palavras de Isaías: o meu povo habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras e em lugares quietos e tranquilos. Capítulo 38, versículo 18. Em qualquer lugar onde o Espírito é derramado, há paz, quietude, segurança. Sim, deve vir um tempo de violência, terror, pânico e de sofrimento das nações. Mas nessa hora Deus terá pastores e um povo santo que o busca para receber um renovado suprimento do Espírito Santo. Estas pessoas já o estão adorando em verdade e confiando nele para terem um Pentecostes pessoal. De suas vidas fluirão rios de água viva. Em verdade, à medida que vai ocorrendo a liberação das forças destrutivas da natureza, que os nossos lugares de orgulho e de comércio são humilhados, o Espírito é derramado do alto. Porém, esse derramamento cai apenas sobre os que oram. Cai apenas sobre os que tremem diante da palavra de Deus, que despertaram do sono, que se esvaziaram da confiança da carne e buscam receber um espírito quebrantado e um coração contrito. Ainda mais, as Escrituras nos dizem que o Espírito Santo é dado só aos que pedem em fé. Eu pergunto, você foi cheio com o Espírito Santo? Tem vivido, andado e se movido no Espírito? Não importa se a sua igreja é próspera ou não, ou o quanto a sua vida possa parecer um sucesso. Mesmo podendo responder sim a estas palavras, o seu suprimento do Espírito Santo sempre precisa ser renovado. Paulo fala de sua provisão do Espírito de Jesus Cristo e pede a vossa súplica aos Filipenses. Filipenses capítulo 1, versículo 19. Agradeço a Deus por todos os pastores e igrejas de hoje que não perderam o Espírito. Sou grato a todo homem e mulher que esteja inflamado com o Santo Espírito, por toda a igreja em chamas que esteja fazendo nascer a vida.
porém, tragicamente, sobram tão poucas. O meu coração chora. Ó Senhor, ó Santo Espírito, volte para a tua igreja, voltem e removam todas as nossas estultícias, voltem e nos toquem com uma ardente paixão por Cristo, voltem e limpem-nos de todos os esquemas e planos vindos de homens. Feche toda a TV e mídia religiosa que desonrem o teu nome. E Santo Espírito, haja sobre a minha alma, atraia-me para o lugar secreto de oração contigo, que não existam mais orações apressadas para mim, e discipline para eu esperar em ti, chorar para ti, e não desistir enquanto tu não me encheres ao máximo. E dê-me tua prometida paz de espírito. Conceda-me a tua quietude e tranquilidade e a segurança de que cuidarás de nós, venha o que vier. Isaías nos deixa com essas boas novas. Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor que te criou e te formou, desde o ventre e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado a quem escolhi. Isaías capítulo 44, versículos 1 e 2. Finalmente Judas nos assegura: vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais nos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões, sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Judas, capítulo 17, versículo 21. A volta de Cristo. Quando eu era criança, o grito da igreja era: Cristo está voltando, como ladrão da noite. Ele voltará quando menos se esperar. Virá num piscar de olhos, ao soar da trombeta. Fique preparado o tempo todo. Por toda a minha adolescência, esse grito era ouvido todo culto de domingo. Todo evangelista que vinha pregar na igreja de meu pai tinha uma mensagem comovente sobre o breve retorno de Cristo. Seus gritos se perdem em minha memória, e a mensagem formava em mim um temor e expectativa santos. Aprendi a viver esperando o Senhor voltar a qualquer momento. Esse grito, Cristo está voltando, raramente se ouve hoje na igreja. Não me lembro da última vez em que ouvi uma mensagem sobre a volta de Jesus. Como resultado, quando olho o corpo de Cristo, vejo pouca expectativa pela breve volta do Senhor. É triste, mas só uns poucos e fiéis servos parecem desejar e querer apressar a sua manifestação. Na verdade, há uma nova mentalidade quanto a esse assunto entre muitos cristãos. A ideia é: Jesus não está voltando, ouvimos isso há anos, de todas as profecias que precisam se cumprir antes de sua vinda. Só poucas se realizaram. Por que devemos esperar a sua volta? Tudo continua do jeito que sempre foi. A Bíblia previne quanto a essa mentalidade. Pedro diz que haveria escarnecedores nos últimos dias, zombando da mensagem quanto à vinda de Jesus. Nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. 2 Pedro 3, versículos 3 e 4. Incrível! Muitos temem a volta de Cristo. O fato de pensar em suas vidas chegando ao fim e terem de enfrentar o dia do juízo é tão amedrontador que eles tiram isso da mente. Como tal coisa poderia acontecer com crentes? Você pergunta? Segundo Pedro, suas vidas são ditadas por desejos, andando segundo as próprias paixões. Capítulo 3, versículo 3. Pense no que Pedro está dizendo. Se você se prende a um pecado favorito, não vai querer nada com esta mensagem da volta de Cristo.
A ideia de que Jesus virá e os julgará é o pensamento mais assustador que um pecador pode ter. Então é preciso zombar da ideia de se comparecer diante de Deus em meio às suas cobiças devastadoras e prestar contas. A mensagem de Pedro para nós é clara. Eis o que está por trás de toda impertinência quanto à volta de Cristo. Zombaria da lei de Deus. É o ódio pela Bíblia, o desprezo pelos 10 mandamentos, o descaso pelo Evangelho. Esse é o motivo que está por trás de toda corrupção, de toda essa petulância do pecado, da impotência da igreja. Os escarnecedores estão pregando uma nova mensagem. Cristo não está voltando, não tem isso de acerto de contas. Tudo continua do mesmo jeito há anos. A gente não precisa ter medo do dia do juízo. Bem, como Pedro profetizou, esses zombadores estão presentes hoje e não estão zombando da lei terrena, estão zombando das leis de Deus. Você vê isso na força feita para se romper a instituição do casamento entre um homem e uma mulher. Eles não se concentram na Constituição, mas na palavra de Deus. E tais escarnecedores estão em altos postos, no Congresso, em altas cortes, nas faculdades e escolas, até em seminários bíblicos. Por causa dessa licenciosidade desenfreada, as pessoas são atacadas por uma cegueira deliberada. Os escarnecedores podem ser ouvidos dizendo: tudo continua se mostrando de maneira ordenada. O sol amanhã se levantará na hora programada. As estações virão e se irão. Tudo aquilo que nos foi dito no passado ainda não aconteceu. Então não deixe que nada te atrapalhe. Curta e desfrute das coisas. Faça tudo o que te deixe feliz. Tende a abanar a cabeça diante disso. Como alguém vivendo hoje poderia dizer que as coisas continuam como sempre foram? Pense no absurdo dessas declarações nesse tempo de terror. Tudo continua como sempre? Que ignorância teimosa! Deve estar claro até para os ímpios que o Senhor está abalando tudo o que é possível ser abalado. E o que virá em futuro próximo é muito terrível até de se pensar. No entanto, à medida que tudo isso acontece, há uma força poderosa e invisível agindo na terra. É um poder do qual nenhum homem pode se esquivar ou ignorar. Estou falando do poder do Espírito Santo. Ele é o administrador de Cristo na terra. Foi enviado para dar poder aos justos e convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo sabe exatamente por que Jesus ainda não voltou. É porque o nosso Senhor é longânimo, é paciente com o pecador, desejando que nenhum pereça. Em sua misericórdia está esperando que o mais vil dos pecadores se arrependa. E por essa específica razão o Espírito Santo não irá afrouxar sua tarefa. Você pode zombar ou tentar se livrar dele, mas o Espírito volta vez após outra, convencendo do pecado e revelando a verdade de Cristo.